Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de explosão. Uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo. E a sensação definitiva de que tudo tem um sentido. E de que a vida é uma coisa plena, completa. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase. Barbita. Olá, boa noite. Paulo José, um dos ícones do cinema, do teatro e da televisão brasileira, ganha uma homenagem emocionante. Em todos os Paulos do mundo, a história do ator e diretor é contada através de filmes e entrevistas, mais que um retrato de uma grande personalidade, e sim também da cultura e da história recente do país. Em 1937, na pequena cidade de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, nasce Paulo José Gomes de Souza. Desde o início a gente sabia que ia ser um filme feito com material de arquivo e que a gente não ia entrevistar ninguém. Acho que a gente leu provavelmente tudo o que ele disse de 59 até 2016, em todas as entrevistas de TV, de rádio, de impresso. A gente queria que fosse o Paulo pelo Paulo, tanto que todos os textos são dele, mesmo quando não é a voz dele, são coisas que ele disse. O cinema considera o trabalho do ator uma vivência, ouvir o personagem, fugindo talvez da minha realidade. Minha terra tem palmeiras onde cantam. E vocês abrem o filme com várias tomadas de diversos filmes, de ele sempre andando, geralmente de costas e tal. O que passou pela cabeça de vocês ao colocar aquilo? Na minha cabeça passou que o Paulo está sempre andando, sempre em frente, apesar de tudo que possa acontecer na vida dele. E confundamos de tal sorte a sua linguagem que um não compreenda a voz do outro. Começa com ele falando o texto da Babel, né, bíblica. Deus que espalha todos esses homens pelo mundo, e a gente faz meio isso no filme. A gente começa espalhando todos os Paulos do mundo, de costas, andando, e aí no final a gente recolhe eles todos para entregar para o atual, né? E aí não mais de costas, mas de frente, até a gente chegar no Paulo atual. Quantos filmes o Paulo fez? Mais de 40. Tem um período ali entre 66 e 68, em que o Paulo faz alguns filmes que são talvez os mais expressivos sobre o trauma da ditadura. Quando você vai rever lá O Homem Nu, do Roberto Santos, é um filme sobre a tortura, feito no calor de 68. E o Paulo faz isso pelo resto da vida, né? É impressionante como ele consegue conversar com as gerações todas. Doutor, a média não pode ser a norma. Trabalho de quê mesmo? De ator, de artista. Muitos personagens dizem frases que têm um significado que abrange o próprio Paulo. Tipo assim, a média não pode ser a norma. Ou, na vida tem que se fazer o que se sabe fazer. Sou palhaço. Isso é o personagem e é o Paulo. Exato. Exatamente. Isso. Essa é a sacada. Quando você trabalha com um corpo de materiais desse tamanho, a gente sabia que a resposta por o que quer que seja Paulo José estava nos filmes, estava no trabalho, né? E aí tem até uma frase interessante que ele fala, eu acho que até é uma frase que ele fala pro Roda Viva, que ele fala qualquer personagem tem a vida mais interessante do que uma pessoa, mas no caso do Paulo, ele é um cara que a vida dele é tão ou mais interessante do que a vida de um personagem. Às vezes eu sinto dentro de mim uma espécie de explosão. Uma felicidade louca pelo simples fato de estar vivo. E a sensação definitiva de que tudo tem um sentido. E de que a vida é uma coisa plena, completa. O meu único objetivo agora é encontrar uma fórmula para tornar esse estado permanente. Ou quase.
Pois é, muito bom. E todos os Paulos do mundo entram em cartaz em mais de 20 cidades do Brasil através da seção Vitrine Petrobras. A preços populares, R$ 12,00 a entrada inteira. Aí não tem desculpa para não aproveitar, não é mesmo? Bom, agora vamos a outras estreias da semana. Eu destaco aqui um drama japonês muito interessante, se chama Esplendor, que é de uma diretora japonesa chamada Naomi Kawase. Ela é diretora também de Sabor da Vida. É a história de Misako, que é uma escritora que gosta de versões cinematográficas feitas para deficientes visuais. Essa menina, ela faz audiodescrição de filmes. A Misako acaba se apaixonando por um fotógrafo mais velho que está perdendo a visão. E aí, juntos, os dois vão aprender a enxergar o mundo de uma outra forma, metaforicamente. Esse filme ganhou o prêmio do júri ecumênico do Festival de Cannes em 2017. E agora um documentário que vai chamar a atenção de bastante gente, porque conta uma história que pouca gente conhece. Se chama Hare Krishna, o mantra, o movimento e o Swami que começou tudo. O documentário mostra então a história do fundador do movimento espiritual Hare Krishna, que é o Srila Prabhupada. Ele chegou nos Estados Unidos em 1965, com 70 anos, sem dinheiro, sem conhecer absolutamente ninguém. Aí ele começou a dar palestras, na época aí do auge do movimento hippie, e começou um movimento propagando paz, amor, e teve adeptos até como George Harrison, dos Beatles, e o escritor beatnik Allen Ginsberg. E agora vamos, então, para o filme que é o blockbuster da semana, né? Que é O Desejo de Matar, um filme de ação com Bruce Willis. Não é o filme Duro de Matar. Isso aí é uma outra franquia, que aliás já estão anunciando o Duro de Matar 6 para breve. Esse se chama Desejo de Matar, que é uma outra franquia que já vou explicar para vocês. Nesse filme o Bruce Willis, ele faz um médico, um cirurgião, chega em casa, a casa tudo espalhado, a mulher dele é assassinada, a filha está em coma, a polícia não consegue resolver a situação e ele parte então para a justiça pelas próprias mãos. Vamos ver. I love my family. But when they needed me most. 911, what is your emergency? There's men, they're breaking into my house. I think they're here. No. I failed to protect them. Dad, where's Mom? The men who did it are out there. So there's nothing that you can do? Is that what you're saying? If a man really wants to protect what's his, I want to buy a gun. he has to do it for himself. Pois é, esse filme, na verdade, é um remake de um filme de 1974 do Charles Bronson, que deu tão certo na época que teve mais 4 sequências ainda. Agora a direção é do Elijah Roth, que é um diretor, assim, vamos dizer, ele é um discípulo do Tarantino. Nos Estados Unidos causou bastante polêmica. Alguns disseram que o filme é de direita, racista, e outros disseram que o filme é muito bom, um filme de ação da melhor qualidade. Portanto, a conferir, não é mesmo? E agora falamos de quadrinhos. Nossa dica da semana tem uma jornada contra a segregação racial dos Estados Unidos. A luta pelos direitos civis sob o olhar de um menino humilde do estado do Alabama. John Lewis era um filho de agricultores quando a segregação começou a ser desafiada nos Estados Unidos. Negros não podiam sentar, comer, dividir espaço com brancos em boa parte do país. A marcha conta a história do crescimento desse garoto que viu e participou de todo esse processo, liderando protestos e movimentos até chegar ao parlamento americano. É a primeira série de quadrinhos a vencer o National Book Award, um dos mais importantes prêmios literários dos Estados Unidos. O primeiro volume da trilogia chega ao país pela editora Nemo. E atenção, fãs da Shakira, preparem-se! A cantora colombiana anunciou 2 shows no Brasil, dias 21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre. É a turnê do álbum Eldorado, lançado no ano passado. Ainda não há informação sobre o preço dos ingressos.
E agora notícias do cinema. Saiu o primeiro trailer de O Predador, a série de filmes que começou em 1987 com Arnold Schwarzenegger e a direção de John McTiernan. Vai ganhar vida nova com o diretor Shane Black, que é o mesmo de Homem de Ferro 3. A história é basicamente essa. Um garoto acidentalmente vai causar o retorno dos caçadores alienígenas à Terra e a humanidade, claro, passa a correr perigo. Quem vai nos salvar? Você vai descobrir a partir do dia 14 de setembro, data do lançamento do filme. Outra franquia de ação que também vai voltar ao cinema é Os Bad Boys. O terceiro filme da série, chamado Bad Boys for Life, ganhou previsão de estreia, janeiro de 2020. Segundo os estúdios Sony, as filmagens devem começar em agosto deste ano, com Will Smith e Martin Lawrence reprisando os papéis da dupla de policiais de Miami. O primeiro filme que você está vendo aí foi lançado em 1995. E nós terminamos o Metrópolis com um pouquinho mais do filme Todos os Paulos do Mundo. Um momento belíssimo com Paulo José recitando Torquato Neto. Então, tchau e até amanhã. Escute, meu chapa. Um poeta não se faz com versos. É o risco. É estar sempre a perigo, sem medo. É inventar o perigo. E estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. E sabendo. É perigoso. Divino, maravilhoso. Poetar é simples. Como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, etc, etc, etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, se você não é poeta, é não negar sua poesia. O que, pensando bem, não é nada se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de recitar versinhos sorridentes. E o que é pior, sair por aí como um alegre e sorridente mestre de cerimônias, herdeiro da poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus.